Para falar de política aqui no Jornal do Piauí, nós já estamos recebendo, além de Elivaldo Barbosa em tempo real, que já está aqui conosco e está todos os dias, Amadeu Campos, pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PTB. Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Quero dar boa tarde a você, Joelson, a minha amiga Eli Lopes, boa ao tarde. Tempo Real, Elivaldo, e aos telespectadores. É uma alegria retornar ao estúdio da TV Cidade Verde. Sempre é uma alegria para mim. Aí, Amadeu Campos, que conversa com a gente a partir de agora a respeito desse desafio de fazer, viabilizar a pré-candidatura à Prefeitura de Teresina pelo PTB. Amadeu, antes de mais nada, gostaria de saber de você como é que está esse desafio, esse processo. Percorrer a cidade, conhecer a cidade, os seus desafios e viabilizar essa candidatura. Joelson, eu estou encantado com essa caminhada. Olha, por onde eu tenho andado, há uma receptividade grande ao novo. É isso que eu acho que deve ficar bem claro. O povo quer mudança, o povo quer novidade na gestão de Teresina, quer que a cidade se modernize, que as coisas avancem mais rapidamente e é em todos os setores, no transporte, na mobilidade, na saúde, na educação. É isso que eu tenho sentido e há um desejo grande das pessoas de participar, não só reclamando, como fazem, por exemplo, aqui no Jornal do Piauí todo dia, mandando mensagem para ali, protestando, reclamando. Não, eles querem apontar as soluções, eles querem participar das soluções, eles querem uma cidade melhor para viver, uma cidade à altura do que o povo de Teresina merece. Você falou em novidade, muitas pessoas têm falado no seu nome como esta novidade, mas também falam como o outro lado da moeda, o inexperiente, aquele que não tem experiência com a gestão pública. Como é que você explica para as pessoas que essa novidade tem esse outro lado, não ter a experiência para gerir a cidade, como responder a isso? Veja bem, Joel, deixa eu te colocar duas situações bem claras para o povo de Teresina. Prefeito Firmino, ele era técnico, professor da Universidade Federal, inclusive estudou fora, fez a universidade fora. O professor Uol o chamou para ser secretário de Finanças. O professor Uol morreu, Gerardo assumiu, e Gerardo apostou em Firmino como uma novidade. Nunca Firmino foi candidato a vereador, nunca havia recebido um só voto e conquistou a Prefeitura de Teresina. E o primeiro mandato dele foi bom. Depois é que cansou. O primeiro mandato foi aprovado. E os demais? Tanto que ele foi reeleito. Agora, os demais, ele já demonstrou aquela fadiga de material, aquele cansaço da repetição, da mesmice. Estou dando um exemplo, Firmino. Outro exemplo é o Mano. Sempre foi um técnico, Ceplan Sudene, e de repente foi chamado para ser vice de Silvio, que em 2010 foi disputar o governo e o Mano assumiu sem também nunca ter recebido um só voto na vida. E acabou sendo esse gestor espetacular que Teresina viu durante 2 anos e 9 meses, transformando. Uma ideia aqui do trabalho de Elmano. Teresina, até o prefeito Elmano chegar, não tinha um só viaduto, veja bem, viaduto férreo nós tivemos. Bona Medeiros fez no Mafuá, Alberto Silva fez vários, onde passa o carro em cima e o trem embaixo. Agora, viaduto, carro passando por cima e carro embaixo, Teresina ganhou o primeiro em 2012, feito por Elmano Ferrer. Para você ver, esse que nunca tinha recebido um só voto como vereador. Inaugurado na gestão foi inaugurado, de Firmino Filho. mas o prefeito Elmano passou ali por cima do asfalto antes, da Gino Cunha, antes do prefeito assumir, e depois o prefeito Firmino já fez ali a finalização e a inauguração. Mas onde dá a sua pergunta, 2 homens que nunca haviam recebido um só voto nem para vereador, fizeram um mandato. O prefeito Firmino, aquele primeiro, fez um bom mandato. Elmano Ferrer fez um mandato transformador em 2 anos e 9 meses. Amadeu, você tem circulado muito pela cidade, andado nos vários bairros aqui da capital. O que você tem visto por Teresina que tem te causado surpresa, que você não imaginava que fosse daquele jeito? Há vários pontos, vários aspectos. Eu posso destacar da mobilidade. Eu já tive aqui Zona Leste, dificuldade grande para, por exemplo, ali Vale do Gavião. Só tem uma entrada e uma saída para quem mora lá. Precisa abrir outra lá pela Kennedy. Por exemplo, Pedra Mole, quem mora na Pedra Mole,
normalmente vem pela Kennedy, podia ir pela ponte do Mocambinho, fazendo a ligação com o Mocambinho e até com Jacinto Andrade, mas as estradas, as avenidas são ruins, péssimas, tráfego horrível, e isso precisa andar, agilizar. Quer outro exemplo de mobilidade? Quem mora hoje no Porto Alegre, por exemplo, e vem trabalhar aqui no Monte Castelo, no centro, ele tem que encarar de manhã cedo aquela BR-316, olha, lotada, a dificuldade, não anda, podendo a prefeitura já ter, por exemplo, reformado a Estrada da Alegria para que servisse de opção para quem mora na região, falando do Porto Alegre e do entorno do Porto Alegre, ou puxar ali pelo Bela Vista, chegando até aqui o Albertão também, quer dizer, você fazer prolongamento de avenidas para dar mobilidade às pessoas, fazer com que as pessoas possam se deslocar, não só dos bairros, mas das zonas de Teresina, com mais facilidade. Esse é um problema que eu tenho constatado claramente por onde eu tenho andado. Amadeu, na política ganhou destaque aí de ontem para hoje o voto declarado do senador Eumano Ferrer, que é um aliado importante nessa sua caminhada, e presidente do partido ao qual você é filiado, o PTB, pois não. Um voto favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que você achou dessa declaração? Bem, o senador Eumano fez o anúncio, se manifestou que vai, nesse primeiro, que são dois momentos no Senado. Um é da admissibilidade do processo, não é o mérito. E depois é que vem o julgamento do mérito. Sobre essa admissibilidade, o senador marcou a posição dele ontem. Quero dizer, a posição do senador Eumano é da ciência e consciência dele. Um homem preparado, prefeito, senador, preparado para tomar as decisões. E é uma decisão pessoal dele. É uma decisão pessoal dele. Não foi uma decisão partidária do PTB. Foi uma decisão pessoal dele. E eu respeito. Por exemplo, os dois federais do PTB, Fábio Abreu, Parlandim, votaram favorável à presidente. O senador Eumano, nesse primeiro momento, manifestou dessa forma, mas ainda não votou. Enfim, é um momento de circunstância política. Você acha que essa declaração, Amadeu, pode de alguma maneira atrapalhar a sua intenção de aproximação com outros partidos, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, de olho na sucessão municipal? Eu não acredito. E é muito claro. Por exemplo, Elivaldo, Joelson, Eli. O senador Ciro, ele era aliado do governador e da presidente. Por uma circunstância, ele ficou a favor do afastamento. O deputado Júlio César, também aliado. Por um momento, a circunstância dele tomou uma opção. Mas, como dizia Ortega y Gasset, o homem é o homem e a sua circunstância. Então, mas isso não quer dizer que aqui os partidos romperam. Não, aqui até o deputado Marcelo, que viveu uma circunstância tão ruim de ser um homem do PMDB, o partido fechou até questão, mas que ele, por lealdade à presidente, votou de outra forma. São as circunstâncias da política. Aqui no PT, sobretudo no PT municipal, você conhece bem essa realidade aqui em Teresina, tem uma reação muito forte contra a manifestação do senador Eumano Ferrer, e num momento importante, que é exatamente de buscar aliado, e o PT é considerado assim, está migrando ou migra para apoiar a sua candidatura à prefeitura de Teresina. Já conversei, Elivaldo. Como é que você vai se definir nisso aí? Por exemplo, o que você pensa sobre esse tema para acalmar o PT? Não é acalmar ninguém. A minha opinião sobre o processo de impeachment. Veja só que o Brasil está analisando, e eu enxerguei uma saída para esta crise. Porque o grande problema é que a crise econômica se somou à crise política e o Brasil está sofrendo. E quem mais sofre são os mais simples. Olha, o quadro é muito ruim, as perspectivas de emprego são terríveis, muita gente já perdeu emprego, outros poderão perder, a economia está parada em recessão. Não podemos mais permitir que crise política e crise econômica façam mal ao povo. É hora de pacificar, de unificar. Mas como? E o que é que eu enxergo como unificação para esse momento? Nós tivemos aí nas ruas quem é a favor da Dilma na rua, quem é contra na rua. Mas eu encontrei um ponto de convergência dos dois campos, Joelson. Sabe qual é? Eleições para presidente. O Ibope fez uma pesquisa e mostrou lá. 75% dos que votaram em Dilma querem eleições para presidente agora em outubro. 66%, 2/3 dos que votaram em Aécio
portanto, votaram na oposição e estavam nas ruas pelo impeachment de Dilma, também querem eleição direta para presidente, ou seja, aí está a solução. Ora, se os dois lados que estavam no conflito têm um pensamento homogêneo com relação a eleições diretas para presidente em outubro, sendo antecipadas, por que não fazê-las? Quem tem então, medo da democracia e do voto direto? A sua posição, então, ela é, a princípio, diferente da do senador Mano Ferrer, que vai votar pela admissibilidade do impeachment. Não, mas veja bem, mas o senador é favorável à eleição, ele até assinou a PEC para eleições diretas, ele assinou. Ele foi um dos 27 senadores que assinou. Eu acho que esse ponto aí, ele une o Brasil. E olha, eu, Joelson, entrei na Universidade Federal do Piauí em 1984 no curso de comunicação. O Elivaldo já era lá da agronomia, do DCE, e eu fui, Elivaldo, do centro acadêmico da universidade. E você sabe que a gente fazia lá as pichações, pedindo o quê? Em 1984, pedindo o quê? Brigando por direta e já. Eu sou da juventude que brigou para que o povo pudesse ter a condição de eleger o presidente. Então, como é que 30 anos depois eu vou mudar de posição? É a mesma. Eu quero votar como cidadão para escolher o meu presidente. Mas isso pode trazer dificuldades aí no diálogo com partidos para compor uma aliança que dê sustentação à sua candidatura, sobretudo o PT? Vocês dois tocaram o PT. Vamos lá. Minha gente, essa circunstância do momento de admissibilidade do impeachment é uma coisa. Outra coisa é o bem do Brasil. Outra coisa muito mais importante é o bem do Piauí, é o bem de Teresina. Esses homens com os quais eu tenho conversado, vereador Dudu, vereador Paixão, vereadora Rosário, deputado Assis, governador Wellington Dias, conversei com todos, senador Elmano, qual o objetivo deles todos? É fazer uma Teresina melhor para a gente viver. Então é nisso que eu aposto e acredito. Independente dessa circunstância eventual, que vai passar rápido, nós teremos como missão de fazer, já nessa eleição de outubro, de oferecer à população a mudança, a modernização que o povo está pedindo. E nós temos a condição de fazer isso juntos. E eu acho que nós vamos fazer. O deputado Edivaldo Gomes, do PTC, esteve aqui e falou o seguinte, que tem 4 candidatos da oposição, pré-candidatos. Você, o nome, Silas Freire, o dele próprio, doutor Pessoa. E ele disse que existe a possibilidade de que alguém abra mão dessas candidaturas para fortalecer uma oposição contra a prefeitura. Existe esse diálogo? Isso já foi tratado? Essa semana eu conversei com o deputado Ele falou que, inclusive, a pré-candidatura dele pode colocar em discussão. Pois é, e conversei hoje com o doutor Pessoa, inclusive estava numa sessão na Assembleia, em homenagem ao Dia do Jornalista. Olha só, eu entendo, ele falou em 4 pré-candidatos, eu enxergo 5, porque o Júnior do MP3 ainda é pré-candidato à prefeitura pelo PT. O nome dele não foi retirado pelo partido oficialmente. Então são 5. E esses 5 nomes estão construindo em todas as pesquisas. A gente não pode falar em número de pesquisa porque não tem registro no tribunal. Mas em todas elas, claramente, o meu nome foi aceito e está consolidado para a disputa. O nome do doutor Pessoa foi aceito e está consolidado para a disputa. O prefeito Firmino, naturalmente, ele é o candidato do governo. O governo que eu digo da prefeitura. Da situação. Então, a partir disso, qualquer outro acerto de primeiro turno pode ser feito, pode ser conversado. Eu acho que a política é a arte do diálogo, e é o que eu tenho feito muito, conversado muito. Aliás, você falou... Agora entendo que no primeiro turno nós devemos ter 1, 2, 3 candidaturas de oposição, sem problema. Cada um constrói a sua estrada, o seu caminho. E mais à frente nós nos encontramos num eventual segundo turno. O meu pensamento é esse. Você falou a respeito do prefeito Firmino Filho, ele deu uma declaração aqui a Elivaldo Barbosa, dizendo que tem muito aventureiro e oportunista nesse caminho. Ele subiu o tom do discurso, afirmando inclusive a condição de pré-candidato em pré-campanha. Ele falou isso, eu vi. Depois eu fiquei procurando. Eu procurei. Dos 5 pré-candidatos que eu citei aqui, eu procurei entre eles algum que seja aventureiro ou oportunista. Doutor Pessoa, deputado Evaldo, Júnior do MP3, deputado Silas, Amadeu Campos. Eu confesso, respeito a opinião dele, mas eu confesso, eu não encontrei entre esses 5 nenhum aventureiro, nenhum oportunista. Eli Lopes. Muitos telespectadores aqui, felizes ao vê-lo aqui na TV, na sua casa, TV Cidade Verde, mandando abraços,
falando da sua eleição, satisfação para mim, da sua pré-candidatura. Um deles aqui pergunta sobre a questão de você ser cadeirante, se isso tem lhe atrapalhado na busca aí da campanha, no dia a dia da campanha. Deixa eu responder essa a ele. Olha, eu tenho ido, Taboca do Pau Ferrado, Residencial Dignidade, Jacinta Andrade. Eu tive essa semana agora, no sábado, lá no Soturno, que é zona rural leste de Teresina, ali perto da Santa Teresa, para um culto, um leilão muito bacana lá. E olha, estou animado com a caminhada. Essa cadeirinha aqui me leva longe. Ela me leva, não sou. Não atrapalha. Eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu tenho mobilidade, eu ando e todo dia, olha, ali eu tenho feito pré-campanha, né? E você de domingo a domingo. De domingo a domingo, eu não tenho parado, não. E as pessoas questionam essa condição sua quando você estabelece aí um As contato? pessoas mais simples, nunca. Nunca das pessoas mais simples me perguntou sobre isso. Até porque eles estão me vendo lá ao lado deles, em todos esses lugares. E outros que eu já falei, e outros que eu também vou visitar. Me aguardem que eu vou visitar Teresina toda. E um telespectador aqui tem curiosidade para saber, na sua opinião, quem seria seu vice ideal? O vice ideal eu até já dei, um dos pré-requisitos é que tenha ficha limpa. Isso que é o mais importante. Esse momento agora, a sociedade toda está preocupada com a questão da corrupção, então a gente tem que dar resposta. Entrando agora no processo, eu sou novidade na política, né, eleitoral, de disputa, de partidária. E entendo assim, a gente tem que fazer diferente. E esse é o ponto principal, ficha limpa. Fica para julho o anúncio nas convenções ou pode se estabelecer antes essa... Não há um calendário. O calendário oficial é julho, né, a partir de 20 de julho. Então nós temos até lá para fazer a decisão, entendendo quem são os partidos que podem nos apoiar e fazendo a decisão desse vice. E um segundo ponto, como pré-requisito para quem compuser comigo na posição de vice, afinação, compromisso com o programa de modernização de Teresina, que nós estamos elaborando com a equipe técnica competente que trabalhou com o senador Elmano e que nós vamos apresentar ao povo de Teresina. O vice tem que estar comprometido com esse plano de mudanças, o Programa de Modernização de Teresina, o PMT, que trata de tantas coisas. Olha, Teresina, em 96, prometeram aterro sanitário. De 96 para cá são 30 anos, até hoje não tem... 20 anos, né? Até hoje não temos aterro sanitário. Teresina hoje, até para você morrer é difícil, porque os cemitérios estão superlotados e você, para colocar alguém, tem que tirar outro da cova. Teresina não tem 100% de frota com ar-condicionado. Eu ia falar o tempo aqui de tantas coisas que a gente precisa modernizar, mas que estará tudo nesse programa de modernização de Teresina, que eu tenho feito lá com o pessoal técnico do PTB e com a ajuda sempre ao meu lado ali do senador Elmano, do deputado Fábio Abreu e do meu presidente municipal, Paulo Roberto da Iluminação, que sabe tudo de Teresina. Olha, Amadeu, muitas ligações, Desterro do Disseu mandando um abraço, o de Deus do Bocambinho dizendo que é seu fã, a Eva da Primavera também, e tem um telespectador aqui que não se identifica e diz: Amadeu, fique atento aos traidores da política, pedindo para você se proteger dos traidores. São as mensagens aqui dos telespectadores, vou passar aqui para você. Eu quero só dizer, a política, minha gente, é uma atividade humana, e como é atividade humana, há sempre aquelas dificuldades, alguém que é mais de um jeito, mais do outro, mas é uma atividade humana como todas as outras, e a gente tem que entender, às vezes, determinadas fraquezas e ajudar que as pessoas se fortaleçam. Eu penso desse jeito. Mais ligações de telespectadores. Muito obrigado. Quero agradecer ao Amadeu Campos pela participação aqui no Jornal do Piauí, pré-candidato do PTB à Prefeitura de Teresina. Muito obrigado, Joel, Salivaldo, Ali. Mas nunca é demais parabenizar a TV Cidade Verde pelos 30 anos de bons serviços prestados ao povo do Piauí.